Hoje eu vou começar esse vídeo e hoje eu vou falar de umas coisas assim que tá acontecendo aqui que estão me deixando meio desanimado com essa criação de ovelha. Primeiramente, essa doença, o sarna, essa sarna sempre aparece aqui, duas doenças, sarna e uma tosse véia feia que é a fica tossindo, sempre aparecem essas duas doenças. E como é que se diz? Já aqui já apareceu todas as duas de novo. Toda criação de ovelha que eu crio sempre é essa mesma coisa, sarna e essa tosse, velho. Que eu não sei de que elas pegam essa tosse, de que causa, sei lá. Aí isso é um desanimador, porque ninguém quer ficar tendo prejuízo, né? Aí essa aqui, eu comprei ela tem um mês já que ela tá aqui. E lá na roça que ela estava, ela tinha costume de comer só a silagem, não tinha o costume de comer silagem misturada com sal mineral, soja e milho. E às vezes farinha de arroz que eu coloco. Então quando ela chegou aqui, eu estava colocando, não parei de colocar, né? Porque o certo seria diminuir ao máximo a ração que eu estava colocando, deixar bem pouquinha nos primeiros dias para essa daqui se adaptando. Porém, essa daqui tá precisando, que ela tá amamentando os borregos dela. Ela precisa, ela não pode parar de comer ração não. Para ela continuar dando leite aos borregos. Engordar ela não vai, é impossível. Impossível. Se fosse só um borrego, ela poderia até, né, dar uma ajeitada, mas como é dois, é impossível para ela engordar. Agora pelo menos é, que ele só tem um mês. Essa daqui tá com a... Eu descobri ontem pesquisando que ela tá com a tal da costidiose. Que eu vou falar os sintomas que ela apresentou. Ela fica com a barriga bem cheia. Já apareceu também nas fezes dela misturada com sangue. Às vezes ela fica soltando uns gemidos. Isso tudo é porque por causa do excesso da ração. Excesso, que ela não estava adaptada a comer ração com silagem. Então o excesso fez mal para ela. E é só agora que eu estou tentando diminuir a quantidade de ração. Eu estou deixando elas aqui na roça praticamente o dia todo para ver se adianta alguma coisa. E quando chego em casa eu coloco a silagem bem pouco, quase nada. Eu coloco mais pouca soja porque ela é mais forte do que o milho. Porque ela tem muita proteína. E o milho elas já estão mais acostumadas. O problema é a soja, que ela é muito forte. E como elas estão comendo mato verde aqui, o mato verde tem muita proteína também. Então é muita proteína. A proteína aqui do mato verde, proteína da soja. Elas também estão comendo baixa de agaroba, que nesse tempo do ano tem muita. Então é muita proteína, muita energia que elas estão comendo, ingerindo na verdade. E acaba dando resultados não esperados. E outra coisa assim que aconteceu que me deixou assim, né, chateado, que foi o carneirinho que eu troquei no irmão dessa. Como eu tinha dito no último vídeo, né, que eu achava que estava acontecendo desse jeito, eu não trouxe ele para ele ficar lá com a mãe, né, mamando até ele desmamar dela, crescer, né, porque quando eu fui lá no mês passado ele estava do tamanho desse daqui, ó, esse daqui tem um mês. Aí o cara, eu vi ele ontem, ele disse que o borrego já apartou da mãe e que ele já está praticamente do tamanho dessa daqui. Isso em um mês, é impossível. Ele já está do tamanho dessa daqui. E porque ele estava daquele tamanho quando eu fui lá um mês atrás. E não parecia ter mais do que 2 meses. Aí diz que já apartou da mãe. Não tem como ele apartar da mãe.
assim, naturalmente, né? Não tem, é impossível. Ela não vai apartar dele com 3 meses. A menos, né, que tenha a interrupção humana, com a pessoa lá separa eles da mãe. Aí sim, mas para ela separar deles, das crias, é de 5 a 7 meses que elas separam. Antes disso, não. Só se for uma ovelha que ela é muito fraca de leite. Normalmente essas de primeira cria. Aí sim elas separam do borrego, porque acaba o leite, né? Não tem mais o que dar para eles. Aí com 3 meses já não tem mais nada, se for uma marrã assim de primeira cria. Mas essas ovelhas mais experientes, né, as matrizes, elas não se apartam do borrego com 2, 3 meses, não. E eu deixei ele lá justamente para isso, para ele ficar, né, bebendo o leite da mãe e ir crescendo, porque apartar eles assim do nada, de uma hora para outra, só traz desvantagem. Agora, se desde pequeno, né, ele é separado no creep feed, é acostumado a ter uma raça, recebe ração, essas coisas, uma comida balanceada, né, uma ração balanceada, aí já é outra história. Mas quando ele é apartado assim do dia para a noite, não é bom, não é recomendável isso. É tanto ruim para a ovelha como para ele. Por que que é ruim para a mãe? Porque ela pode, como ela ainda está dando leite, os peitos dela podem causar a pedra nos peitos, que o peito, às vezes ela perde um lado do peito por causa disso. Porque o peito dela ela ainda está dando leite borrego, ela não, não chegou ao final, né, da fase de amamentação. Aí se aparta assim do dia para a noite, os peitos dela vai ficar muito cheio, porque não vai estar lá mamando, né? E às vezes pode causar um endurecimento do peito e consequentemente pode ocorrer a perda do ovário dela por causa disso. E para o borrego é muita desvantagem. Ele pode até crescer, mas ele demora mais, ele fica muito susceptível à doença, muito frágil. Ele fica muito, como é que se diz? Se torna um alvo muito fácil. Só dele ser borrego, ele já é um alvo muito fácil para qualquer doença. Então a imunidade dele cai muito. Ele fica muito susceptível a qualquer doença, qualquer coisa. Ração também, como eu vou trazer ele, eu já vou ter que. Já comecei desde ontem a colocar mais pouca ração para essas daqui. E quando ele chegar, ele tem que comer bem pouco, porque lá eles não comem ração misturada com silagem, é só silagem pura. Pelo que eu vi é. Então, essas coisas aí que aconteceu me desanimaram um pouco. Olha lá. Pode ver que ela fica isolada das outras. Come um pouco, aí para, fica olhando pros cantos. Às vezes deita. É desse jeito. Aí, esse mesmo cara que eu troquei o irmão dessa daqui no borrego, falou hoje, né? Acabou de me dizer aqui que ele falou se eu não queria vender esse carneirinho por 150. Olha só a palhaçada que é isso. Porque o que eu troquei por ele saiu por 250, o irmão dessa daqui. E ele agora quer 150 no borrego. Olha, é aquilo que eu digo, né? Quando a pessoa vai comprar, é uma carestia terrível, é caro que só.
Mas quando a pessoa, para a pessoa vender, bota os preços lá embaixo. Isso é uma coisa que é muito frustrante assim nessa criação de ovelha. Quando a pessoa vai vender, a pessoa quer comprar de graça praticamente. Agora vai comprar deles para ver o preço. Isso é uma coisa assim que me irrita. De 250 baixou para 150. Ah, não. Deve achar que eu estou passando necessidade para querer vender o carneiro por 150. Só pode. Porque ele é um carneiro assim, é um carneiro bom, viu? O pai dele é desses carneiros que vale R$ 2.000. É um borrego bom. Aí que é 150. Rapaz, é cada coisa. É umas coisas assim que não me entra na cabeça não. Para comprar, né, a ele, essa ovelha aqui ia ser 600. Aí com muita conversa, muita insistência, ele baixou para 550. E eu achei que ela saiu cara ainda. Para mim, assim, por 400 ela estava bem vendida. Mas não teve jeito, comprou. Agora vai comprar ele, agora vai vender ele. Aí o preço que ele já baixou. Baixou R$ 100. É umas coisas assim que é muito frustrante mesmo. A pessoa não tem como não se irritar com uma coisa dessa.